Olá pessoal, tá começando mais um Better Call Sales, o podcast para quem respira vendas 24 horas por dia. Hoje é um dia muito especial para a gente falar no nosso segundo episódio sobre inbound e outbound. Quando escolher cada uma dessas estratégias e qual que é o melhor momento para sua empresa apostar em um ou outro canal de aquisição. Bom, antes da gente começar o assunto, introduzir aqui as feras que estão comigo nesse podcast, eu quero pedir para que você que ainda não acompanhou o nosso primeiro episódio, a gente já fez um conteúdo com o Guilherme, com a Isabela e com o João Augusto sobre rotina de uma equipe de alta performance. Então, se você ainda não acompanhou esse conteúdo, basta clicar, deixa aí separado em outra aba esse conteúdo, para depois você assistir logo após de ver este daqui, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte e comenta aqui pra gente qual assunto que você gostaria de ter noção. Meu nome é Eduardo Moura, sou diretor de receitas aqui da Nectar CRM e a nossa missão é fazer você vender mais e melhor todos os dias. Bom, para começar aqui nesse tema sobre inbound e outbound, qual que é a melhor forma de fazer cada um desses canais e até qual momento a gente escolhe, trouxe aqui hoje duas pessoas super relevantes aqui na nossa operação que já tiveram nas trincheiras de cada um desses dois processos. Vou começar aqui à minha direita com o Matheus. Matheus, se apresenta para o pessoal ainda que não te conhece, fala um pouquinho de você, de onde você veio, para onde você vai e deixa a galera te conhecer mais um pouquinho. Então, muito legal estar aqui para falar um pouco da minha experiência com marketing. Trabalhei com marketing 5 anos, então eu comecei, antes da Nectar, eu silcava camiseta, né? Foi o trabalho que eu tive. Trabalhava, tem uma região aqui em Goiânia que é a 44, eu silcava camiseta para 44. Famoso no Brasil inteiro. Famoso. Então, depois disso eu entrei na Nectar, meio como estagiário, uma figura de estagiário, que eu fui o primeiro funcionário de marketing da Nectar. Então, a Nectar não tinha um departamento de marketing, tinha 2 pessoas na área comercial e eu entrei como a primeira pessoa de marketing. Para fazer o quê? Para fazer tudo de marketing. Para fazer design, para escrever artigo, para mandar e-mail, para o que precisasse, eu estava ali. Então, as primeiras estratégias que a Nectar começou a desenvolver, as primeiras estratégias que a Nectar desenvolveu, os primeiros softwares que foram implantados específicos para marketing, os primeiros MQLs, as primeiras conversões de inbound fruto de conteúdo. Eu participei por todo esse processo e hoje eu estou na cadeira de produto, eu sou gerente de produto aqui, então eu gerencio a parte de software mesmo do produto aqui na Nectar hoje. Que legal, então você meio que estruturou esse marketing inteiro desde quando não tinha nada, era só mato, até hoje, né? Eu cheguei que era mato. Boa, legal demais, um prazer ter você aqui com a gente Valeu. também. E o Gui, repetente aqui no nosso podcast, né? O Gui aqui de novo com a gente. Mas Gui, para quem ainda não te conhece, se apresenta um pouquinho mais, o que você faz aqui hoje, de onde você veio também, para a galera ter um pouco mais de contexto sobre você. Show! É mais que um privilégio estar com vocês de novo aqui, esse conteúdo maravilhoso. Bom, eu vim da educação física, repetindo um pouquinho da minha história. Entrei em vendas como vendedor mesmo e com o tempo, né, escalando os processos e até usufruindo um pouco do que o Matheus estava construindo na época, a gente foi testando muita coisa, muitos processos em vendas, muitas abordagens e isso me levou a uma alta performance porque a gente testa muita coisa, erra e corrige, enfim. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo muitas skills que me levaram à liderança na cadeira de pré-vendas aqui da Nectar. Então, hoje, eu lidero o time de pré-vendas na Nectar. Que bacana, legal demais. Então, são essas duas feras que estão aqui para falar para a gente hoje do aspecto prático sobre inbound e outbound. E não tem como a gente começar diferente se não contextualizando para todo mundo aí que está assistindo a gente o que é cada uma dessas duas estratégias. Eu percebo, assim, já dando uns 2 centavos, que naturalmente no começo, quando a gente vai estudar vendas, vai estudar marketing, a gente sempre pega esses dois, né? Inbound e outbound e coloca eles em extremos opostos, né? Para quem ainda não conhece, começar com o Mateuzinho. Mateus, cara, o que é inbound? Qual que é a melhor definição que você acha para inbound? Como é que você vê isso na prática, cara? Então, assim, indo bem na definição, quando a gente faz uma estratégia, a gente monta uma série de artefatos, né, para que os clientes cheguem até nós, né? Então, eu vou construir uma série de estratégias
Ficou muito conhecido o inbound por conta do marketing de conteúdo, né? Onde as pessoas descobriam sobre novos temas e assim chegavam em novos produtos e a partir disso elas despertavam interesse e acabavam adquirindo esses produtos. Então, basicamente, assim, na essência do termo, a gente vai construir estratégias, construir autoridade, construir relevância para que os clientes nos descubram e desperte aquele interesse, aquele desejo pelo nosso produto. Enquanto que o outbound Legal. o caminho inverso. O caminho inverso. Então, os grandes pilares, assim, acho bem interessante essa sua fala na definição by the book, né? Tipo, na regra, na definição, como se fosse, entre aspas, no dicionário do inbound, de ser aquele pilar que atrai o cliente para dentro da empresa ou para dentro da marca, né? Sim. E aí que se usa de diversos artefatos, como você disse, que a gente pode falar como, tipo, isca, como se fosse isca digital, tá correto? Sim, e a gente não precisa nem ir só no digital, né? A gente pode fazer inbound até... Porque hoje basicamente a gente vende muito no digital e é uma tendência de todos. Mas eu imagino... É uma realidade hoje, né? É uma realidade hoje. Mas já existia algumas estratégias mescladas, óbvio, com algumas coisas tipo outdoor, né? Não necessariamente falando de um produto, mas tendo um impacto de marca ali. A gente pode considerar de algum modo inbound. Não. Então, mas hoje a gente vai falar... especificamente, eu acho que de 100% que a gente vai falar vai ser aplicado mais ao digital, né? Mas isso é um conceito e é uma estratégia que acontece há muito tempo já. E a gente foi adaptando, né? Legal, e isso é um ponto de vista, até antes de passar para o Gui, bem interessante, porque assim, a gente tem o costume de achar que, não, o digital trouxe tudo de novo. Mas, cara, tipo, sempre existiu as coisas. Os pilares são os mesmos. Mudaram a forma que se aplica em cada um desses canais. Mas os pilares, as características, o fundamento é igual. Inbound sempre existiu e sempre existiu de diferentes formas de ser aplicado. E aí a galera do digital acha que descobriu algo novo, né? Mas não, sempre existiu. Fazendo esse contraponto no gancho que o Matheus já puxou aqui pra gente, Gui, cara, na sua visão, velho, o que é outbound? Como é que você definiria outbound? Até para quem nunca teve acesso ao termo e para quem já também viu um pouco sobre o termo, cara. Legal. Pegando um pouco do inglês, o out é sair, né? Eu estou saindo de dentro com estratégias para eu fazer a minha marca, o meu produto ser conhecido com pessoas, em pessoas que nunca ouviram falar do que a gente faz aqui ou já ouviram, mas não sabem bem como seguir dentro de uma esteira até contratar isso e por que isso é importante para a empresa dela. Então, basicamente, o que eu construo são abordagens de estratégias, processos, para que eu consiga chegar em uma empresa ou uma persona, né, pessoas que trabalham dentro daquela empresa, para fazer o meu produto, minha marca serem conhecidas. E aí eles entenderem o porquê que é tão importante ter o meu produto lá dentro da empresa dele. Legal. Tem um gráfico, não sei se o pessoal que está vendo a gente já viu, mas tentando descrever ele mentalmente aí para vocês, que é bem interessante para fazer esse resumo, que basicamente, quero até ver se vocês concordam com isso na experiência de vocês, ou se tem algum adendo, que é basicamente quando a gente fala de inbound, a gente sai de quem tem dor para filtrar quem tem perfil. Enquanto que no outbound é o contrário, é como se fosse o gráfico de um funil com 2 etapas só e o inbound sai da dor para filtrar quem tem um perfil. Enquanto que no outbound essa lógica é o contrário. Você vai atrás de pessoas que já têm um perfil, só que não tem a dor ou provavelmente não tem, ou você está tentando achar aquelas que têm essa dor. Então tem mais pessoas com o perfil para filtrar para aquelas que têm a dor que você resolve com o seu produto ou serviço. Enquanto no inbound é o contrário, né? Você vai das pessoas que já têm a dor, porque você está filtrando pelo conteúdo, né? E isso é um atributo super legal que a gente pode entrar um pouco também. E traz aquelas pessoas que têm perfil. Vocês acham que esse resumo é um bom pontapé inicial para o cara que está lá do outro lado, o gestor de vendas, o diretor de marketing, o proprietário de uma empresa, para ele entender e encaixar nesses dois mundos? O que você acha, Matheus? Resume bem a forma como cada funil, né, que a gente chama, trabalha. Porque muitas vezes no cotidiano, na rotina, a gente vai acabar se esquecendo desse atributo, que no inbound eu tenho que pensar primeiro no momento inicial na dor, e isso levar pro perfil, e que são momentos distintos, né? Então, no início, eu tenho que focar na dor, e depois eu vou qualificar esse perfil. Então, muitas vezes, o cara vai querer fazer isso ao contrário. E talvez essa estratégia não seja adequada para o tipo de funil que ele está atuando, que é o inbound. Então, ter isso como
um pensamento constante é importante porque ele resume bem a essência da estratégia, sabe? Entendi. E até pegando um gancho nisso, quando a gente vai trazer essa dor que a gente gera no mercado e trazer e filtrar aquele perfil, no caso do inbound, né? Quais, para o pessoal entender, qual o exemplo de estratégia prático assim que você pode falar para a gente de uma jornada de inbound que você já viu aplicar, mais comum, enfim, qual que você já viu mais prático assim de uma estratégia inbound no dia a dia, na prática mesmo? Assim, o exemplo que eu gosto muito é pegando o gancho do SEO, sabe? Porque, assim, efetivamente a pessoa está procurando por uma dor, então geralmente você pesquisa, você não necessariamente está pesquisando no Google um produto ou um serviço, está pesquisando como resolver um problema. E dor nada mais é que um problema. Eu tenho um problema, eu quero resolvê-lo, eu vou saber mais o que está causando isso, o que eu vou fazer, quais são as opções que eu tenho. Então, na estratégia de SEO, existem várias formas de mapear isso dentro de uma jornada. Se o cara está aprendendo sobre um conceito novo, se ele está descobrindo, ou se ele está no processo de decisão, ou se ele está considerando as soluções possíveis. Então, dentro do SEO, a gente consegue abordar várias etapas entre dor e realmente o perfil, né? E lá eu consigo atrair o cara pela dor correta, que é o que a gente está falando. O cara cai na minha página, eu consigo dar contexto sobre o que ele tem e conseguir aplicar uma estratégia para acionar ele, né? Se ele realmente é aquela uma dor urgente, se é uma dor que ele precisa tomar uma ação, ter uma call to action, ter um momento de ação ali para ele seguir para um próximo passo, falar com o meu vendedor, acessar algo gratuito, né? Receber um trial, receber uma demonstração, enfim, ter uma ação direta para que ele conheça um serviço ou um produto. Legal, bacana. E para quem não tem contexto ainda, SEO é Search Engine Optimization. Basicamente, você otimizar a busca pela engenharia naquele canal. Então, é quando a gente aplica algumas regras, tanto dentro da página quanto fora da página. Exemplo, uma boa escrita, uma escrita para uma palavra-chave, você colocar esse link desse artigo em outros artigos que tragam autoridade para esse artigo primário, né? E fazer com que ele fique melhor ranqueado nos canais de busca. Então, isso basicamente é SEO. E aí, no resumo, então, pensando numa jornada, você otimizar um artigo, dependendo da etapa do funil, né? A gente gosta bastante de quebrar sempre o inbound em etapas, né? Topo, meio e fundo. Por mais que ela não seja o ideal, e a gente sabe que não é um modelo mental que ajuda na hora da gente escrever, né? Então, no topo, a pessoa está aprendendo e descobrindo, e talvez até já reconhecendo um problema. E aí a gente escreve algum blog post, por exemplo, para essa pessoa, ela acha ali no Google, entra dentro desse conteúdo, vai se educando, depois vai para um material mais rico, né? Sei lá, um infográfico, um e-book, uma ferramenta gratuita, coisas do gênero. E ali a pessoa deixa os dados em troca daquele material, né? A gente já pode considerar isso como uma primeira compra, certo? Certo. Por mais que não envolva valor, né? A gente está comprando pelo menos a atenção da pessoa, né? Ela está investindo o tempo dela. Então, eu vejo que muita gente às vezes negligencia esse e-book, mas é uma primeira impressão de marca, até o artigo, né? Mas é uma primeira impressão de marca muito, muito interessante, porque dependendo da impressão que você causa, isso fica marcado na cabeça da pessoa como uma referência. Eu tenho muitas referências de e-books que, assim, eu vi muita coisa igual, né? Então, por ter trabalhado com marketing, eu vi muita coisa comum. Que gastou já, né? Que gastou, que é a mesma coisa. Mas por mais que a gente pense que é commodity, né? Tem muito disso. Falando entre analista de marketing, gerente de marketing. Não, e-book é commodity. O e-book, o cara escreve qualquer coisa e tá lá para gerar lead. A gente não pode pensar assim como atributo de marca. Eu acho pobre pensar nisso, pensar na sua empresa desse jeito. E eu consigo pensar em inúmeros e-books que agregaram muito valor e eu consigo lembrar isso de cabeça. Eu consigo lembrar qualquer empresa que escreveu o e-book. Sim. Entendeu? Então, essa marca que você pode gerar em cima de um problema que a pessoa tem, ela meio que não tem preço, entendeu? Em algum momento, se eu precisar tomar uma decisão, eu vou considerar essas empresas porque elas geraram essa impressão no início. Perfeito. Então, negligenciar um e-book porque você acha que é uma estratégia de topo ou de e-mail, porque a gente precisa focar em outras coisas, às vezes é melhor não fazer, sabe? Do que gerar más impressões. Porque dependendo do nível de educação do seu cliente, ele vai te olhar como algum amador. Uhum. Eu acho que isso até é interessante antes da gente ir para uma estratégia de outbound, reforçar isso, né? Que se for
algo que você já vá no inbound, pelo menos é assim que eu penso, você já vai no inbound procurando captar lead. Já é essa a sua premissa. Para mim, você já começou errado. Porque se você for para capturar contato, dado de contato, isso é uma loucura que eu não entendo de verdade. Porque esse dado já existe. E acho que agora o Gui pode comentar pra gente que existem estratégias de outbound que você compra a lista, você tem todos os dados, você tem o lead, o cargo da pessoa e etc. Então por que você gasta o tempo colocando um formulário enorme para a pessoa preencher se você já tem esses dados por aí? Porque a estratégia começa errada. Começa de quero capturar os dados e vou achar alguma forma de capturar. E não vou gerar valor e desse valor quero gerar um pouco mais de valor para saber se essa pessoa está interessada em entrar em contato aqui para eu ajudar até mais com o produto que eu tenho que é pago. Então acho que essa é a grande diferença, assim, é o que eu ando batendo bastante, tanto aqui interno quanto com conversas com outras empresas. Mas para a gente puxar nessa diferenciação, Gui, cara, qual que é a sua visão de uma estratégia, um exemplo, né, de estratégia mais prática assim, de outbound de ponta a ponta? Legal. O que a gente tem pensado em estratégia é definir bem quais são esses problemas que a gente vê no mercado, né? Principalmente porque a gente está lidando com um topo de funil, pessoas que não têm ciência que tem uma dor na empresa ou que sabem que tem uma dor, mas não veem ela como uma dor latente. Então, cara, tá me doendo aqui, mas eu tô levando, tá indo. E aí, se chegar um tempo que isso aqui vai doer mais, aí beleza, eu olho para esse assunto. Então, a ideia é construir um cenário onde eu tenho as dores que eu resolvo e entender quais são as pessoas que eu preciso conversar para gerar urgência, gerar valor e então tornar essa dor latente, até usando esses conteúdos que o marketing produz para educar mais esse mercado que eu estou tentando alcançar, né? Geralmente é um mercado que tem um ticket maior. Quando eu estou usando o outbound como estratégia, eu miro em empresas enterprise, empresas com muitos funcionários, que têm já uma certa inteligência ali por trás, até no marketing mesmo, e a gente vai ver que existem dores que essas pessoas até podem conhecer ou desconhecem, que a gente tem que gerar urgência para corrigir. Então, a gente vai ali criando conteúdo que a gente usa para o topo, não para atrair as pessoas, mas que eu vou usar para chegar até elas. Para chegar até elas, exatamente. Às vezes um evento, né? A gente tem usado aqui na Nectar alguns eventos para chegar em pessoas que a gente ainda não conseguiu, para tentar mostrar o quanto a gente está educando o mercado e educando ela. Então, ela percebe esse valor na nossa estratégia e a gente abre uma porta para tentar uma conexão com essa pessoa, então, educar ela e gerar o senso de urgência para resolver um problema que ela possivelmente tem na empresa dela. Então, é basicamente isso. Eu construo um playbook de dores que eu resolvo, os segmentos que eu atendo, por exemplo, ou que eu preciso atender, Legal. As personas que eu estou atendendo, e então eu elaboro uma estratégia de tentativas de conexão, de até triagem, a gente chama isso aqui de imersão de negócio, para a pessoa ver realmente o valor da nossa estratégia. É interessante que a parte estratégica, né, de definir persona, de definir as dores, é muito semelhante nos dois cenários. E ela é a base de qualquer uma das estratégias de aquisição de cliente. Até independe. Uhum. Aí o que vai depender depois é as ações que você vai tomar. Uma vai ser de atrair, através de ser mais relevante, né? E a outra é de buscar isso ativamente, com cadência. Né? Diretamente. Isso. Legal. Então, assim, o pilar das duas estratégias é o mesmo de, poxa, eu preciso entender posicionamento no meu produto em um dado mercado. E para eu entender o posicionamento no meu produto em um dado mercado, eu preciso conhecer quem é esse público, quais são as dores que ele tem e o que eu sou relevante para eles, né? Perfeito. A partir disso, eu defino as minhas estratégias de comunicação. No caso do outbound, eu vou ali estar atacando por alguns canais, né, Gui? Você consegue exemplificar para a gente alguns canais que o pessoal pode usar, dependendo até do segmento ou do perfil do lead? Sim. Geralmente, pessoas que estão liderando equipes enterprise, elas dão mais atenção ao e-mail, né? Principalmente porque a caixa de entrada é o canal que ela precisa estar ali todo dia gerenciando, né? Para falar, isso aqui é relevante para mim, isso aqui não é, isso aqui é interno, eu preciso dar prioridade, o que é urgente. Então,
O e-mail é um canal que a gente tem usado bastante. LinkedIn também é uma rede social, né? Uma rede social assim, dos grandes empresários, que a gente tem mirado bastante, com foco em fazer a minha marca conhecida e gerar o interesse ali em um pitch, sabe? Uma mensagem. Agora sim, eu ainda não testei ainda o outbound pelo WhatsApp. É uma coisa que eu não sei dizer para vocês se seria uma coisa interessante. Mas o e-mail e o LinkedIn são canais que a gente tem usado bastante. Boa. E entrando até nisso do WhatsApp, puxando esse gancho, querendo ou não, o WhatsApp é uma rede social, né? Sim. E é interessante quando no outbound a gente tenta entender primeiro o canal de comunicação e como ele funciona, para depois a gente pensar efetivamente e começar a usá-lo. O que eu vejo, até atalhando aqui, o que eu vejo bastante a galera fazendo, assim, meio maluquete, assim, total, cara, eu escolho o WhatsApp. Só que aí eu chego no Matheus e mando um PDF para ele, um folder para ele, escrevo um baita de um texto super institucional, que é o mesmo texto que eu já usei no e-mail, Sim. que eu estou usando no inbox do LinkedIn e eu estou achando que eu estou elevando a escala do meu processo, né? Mas muitas das vezes eu só estou queimando aquele canal de comunicação. Eu me torno um spam, né, no WhatsApp. Total. E aí não tem como. É aquilo que eu falo muito isso daqui pro time aqui interno. Que cara, você começou a mandar mensagem para alguém e você entra, não precisa nem ser na ferramenta em si, mas no spam mental daquela pessoa de ignoração, acabou. Não tem como você voltar mais, ou voltar é muito difícil, porque você já queimou aquele canal de comunicação. Então acho que a grande sacada antes de usar qualquer canal de comunicação, poxa, pensa se você não está sendo um spammer ali, né? Se você não está queimando aquele canal de comunicação na ânsia de fazer algo rápido sem estratégia. Agora, só para complementar isso também, eu acho que é importante até a gente pensar em copy, né? Para chamar a atenção do cara que está recebendo meu e-mail, dentre vários e-mails que ele recebe na caixa de entrada dele ou no inbox. Porque com certeza ele está sendo prospectado pra caramba. Então, eu converso com o marketing para eles me darem uma ajuda na copy. Cara, isso aqui tá legal, essas palavras-chave que eu estou usando no meu e-mail aqui para tentar uma conexão com o cara, tá legal? Chamaria a sua atenção? Eu venho no João, venho no Eduardo, que são pessoas que eu possivelmente abordaria as minhas personas, e falo para ele, cara, isso aqui, esse e-mail é um tipo de e-mail que você abriria com esse assunto aqui? Então, isso me ajuda a fazer um role play interno de e-mails, de LinkedIn, para conseguir validar se aquilo realmente vai funcionar antes de colocar em prática. E aí, eu validando isso, eu tenho até mais abertura para tentar as ligações, né? Que também é um canal que a gente pode usar para essas estratégias no outbound. Mandei um e-mail, mandei um inbox lá no LinkedIn, tenho insumo para a abordagem pela ligação. Bom, o que a galera muito esquece também, não sei se vocês veem isso bastante, mas esquece que outbound é marketing também, né? Tipo, inbound marketing chama assim, tá? E outbound marketing. Tipo, os dois são marketing, só que são estratégias diferentes. Aí o que acontece muito, acho que é isso que você trouxe muito bem, vou começar, tem uma empresa, tá? Tô com uma empresa aqui, eu tenho um departamento de financeiro, administrativo, jurídico, tenho um departamento da fabricação lá, a fábrica, e o comercial, que normalmente a galera divide ali no marketing e vendas. Que quando muito no pré-vendas também, né? Quero começar uma iniciativa de pré-vendas. Quem que eles chamam para conversar? O gerente comercial. Só o time de vendas, né? Só o gerente comercial e etc. E esquece que outbound é marketing também. Assim como os incas, os astecas faziam, os maias. E o folder, o panfleto ali no final do dia, no sinal, é um tipo de outbound também, né? Que você está fazendo. Que você está capturando ali aquela pessoa, se é algo mais voltado para o produto, né? Ou se você estiver convidando para um evento seu, num semáforo, coisa do gênero. Aqui a gente chama de semáforo, pode chamar de sinaleiro também. Mas acaba que você atrai a atenção daquela pessoa para um evento, para lá você gerar esse nível de consciência e a partir daí começar a jornada de compra, né? Sim. Então é super interessante levantar isso. E também outro ponto que a galera às vezes esquece que não existem só esses dois. Então, assim, naturalmente a gente tem pelo menos 5 canais de aquisição, né? Que é inbound, outbound, indicação, eventos e networking também, né? Então, se a gente fosse separar mais ou menos assim, tô certo? Certo. Boa. Dentro desse contexto, galera, uma pergunta para, assim, colocar em maus lençóis. Qual escolher?
Tô com esses 2 canais. Tenho esses 2, tô aqui na operação, etc., sem muito contexto do que ela é, mas qual que é a dica de vocês sobre qual escolher e principalmente qual momento escolher cada uma dessas estratégias? Deixa eu começar com o Gui aqui primeiro. Eu vejo que quando a gente tem um mercado que ainda não está educado, é interessante a gente fazer alguns testes pelo outbound, até com os conteúdos que são gerados internamente, para a gente validar se o produto que eu estou startando, o serviço também que eu estou startando, resolve o problema do mercado. Se eu estou usando uma estratégia de educar o meu mercado, eu vou ter uma certa dificuldade maior para conseguir chegar naquele potencial cliente, uma persona, porque eu preciso validar muita coisa antes, né? Então, assim, se eu fosse começar com outbound, numa empresa já de cara, estou abrindo uma empresa, vou começar com outbound, eu, assim, teria um receio de começar com outbound, porque o meu mercado ainda não me conhece, eu ainda tenho que educar ele, eu tenho que ainda listar essas dores que eu estou tentando resolver. E, às vezes, a pessoa que está inserindo a estratégia do outbound, o gerente comercial, o gerente de marketing, o cara que está liderando um time de prospecção, ele já passou pela trincheira, assim como eu e o Matheus. Então, eu fui vendedor, eu fiz as minhas prospecções também. Então, eu sei qual que é a dor do pré-vendedor, qual que é a dor do vendedor. E aí, eu listo essas dores e tento alcançar esse público. Mas, como eu estou trabalhando uma estratégia mais difícil, que precisa de mais validação, precisa de muito, muito teste, e a gente muda muitas coisas, eu não iniciaria o outbound já de início, né? Eu primeiro construiria ali a cadência com o marketing para, com esse volume, né? Porque a gente consegue alcançar um volume maior com o inbound. Né? Com esse volume eu consigo educar mais o meu mercado e então eu tenho mais insumo para direcionar o outbound para o meio de funil, né? E tentar descer ele ainda mais para o fundo de funil. Cara, eu já tenho conteúdo aqui, eu tenho e-book, eu tenho planilha, eu tenho tanta coisa e eu tenho case, eu tenho prova social para usar aqui no outbound. Aí fica mais fluido, né? Essas validações, essas estratégias no outbound, é a minha percepção. Legal, e a sua? Então, pensando nesse cenário que você falou dos 5 canais de aquisição, pensando em empresa que vai começar agora, né? Tipo, deve ter, sei lá, 3, 5 pessoas e essas pessoas dividem as tarefas entre elas, né? Eu focaria no networking, primeiramente. Eu acho que a maioria das empresas começa assim. Já começa com networking. Eu manteria isso por um tempo, mas eu acho que isso vai saturar muito rápido, e satura muito rápido mesmo. Você vai no networking, nas indicações dos networkings, mas isso uma hora vai saturar. Eu acho que o próximo passo é ir no outbound, por mais que eu seja o cara do inbound. Por quê? Porque o inbound leva um tempo assim grande de maturação, sabe? Você demora para conseguir encaixar a primeira estratégia que dá certo. E as contas vêm, sabe? Eu acho que no outbound você consegue mudar mais rápido. Por mais que no inbound hoje seja rápido também, mas dependendo da estratégia não é tanto. Então, assim, dependendo do valor investido, se você tiver uma grana para startar, eu startaria as duas, né? Eu começaria com uma estratégia de mídia paga bem direcionada, definindo as pessoas com que você falou no networking, definindo as dores, o perfil, o que você vai atender. No caso, a gente é uma empresa de software aqui, né? Eu já começaria com um site, com um trial lá, e impulsionando isso via mídia paga, que é uma estratégia rápida de conseguir investir, só que isso demanda investimento. Sim. No caso da empresa que está começando, às vezes não tem esse investimento. E é o que acontece. Então, eu tenho a força de trabalho daquelas 5 pessoas que estão iniciando. E eu começaria com essas 5, indo atrás efetivamente, que seja no mapa do Google, sabe? No Google Maps, achando as empresas que eles conseguem falar, indo atrás ativamente, porque esse é o insumo que a gente tem. Assim, hoje dá para investir bem pouquinho no inbound, então, assim, eu começaria pelo outbound, mas eu não postergaria, então eu não negligenciaria
começar o inbound rápido. Porque o que acontece? A galera vai pro outbound, começa, faz isso Né? e se limita. É isso que acontece. Tá dando certo, vamos ficar aqui. E nunca começa o outro. Bom ponto. Sem ter esse passo a passo bem estabelecido, assim, não vou começar agora com isso, mas eu quero começar, entendeu? Legal. Para não negligenciar. Eu acho que a Nectar, quando eu entrei no marketing, já tinha lá umas 25 pessoas. Já faturava uma graninha legal, saca? Assim, mantinha todo mundo e tudo mais. Acho que demorou para começar uma estratégia de inbound na Nectar. Eu já tinha 20 pessoas. Decente, assim. Decente, estruturado e tudo mais. Então, assim, dava para ter começado antes. E a gente colheria frutos antes. E porque tem isso também, né? Que a galera às vezes muito pega que é, beleza, vou começar inbound. Mas daí, tipo, o inbound dele é social media. Então ele tá postando lá no Instagram e, tipo, entende que aquilo é um inbound. Qual que é a sua visão, assim, até aproveitando esse gancho que me veio aqui à mente agora, disso? Cara, não, beleza, vou usar o inbound como estratégia de aquisição, só que eu tô fazendo post aqui no Instagram, já faço inbound. Certo? Errado, né? Tipo assim, eu tenho que pensar na jornada como um todo, né? Legal. E o Instagram, postar lá no Instagram é legal como posicionamento e tudo mais, mas é só legal. Não vai gerar R$1 a mais na sua conta por conta disso. Você não vai vender mais por estar postando no Instagram. Pode acontecer ocasionalmente. E às vezes a gente confunde isso. Não tem correlação. Não é porque alguém te achou. Assim. Não é porque alguém te achou no Instagram uma vez que a estratégia está validada. Isso tem que gerar pessoas interessadas no seu produto ou serviço todos os meses. Então, assim, você valida um canal quando aquilo se sustenta por um bom tempo. Então, não adianta pingou um cara lá no Instagram de 3 em 3 meses, é ocasional, entendeu? É assim, aleatório. Então, ter social media funciona? Funciona, mas está no momento de ter um social media, qual que é o canal que você está tentando ativar, né? Eu vou ter estratégia de mídias sociais para encontrar novas pessoas. Qual que é o próximo passo? Eu vou passar para uma pessoa para atender? Quanto que eu vou ter uma call to action para essa pessoa falar sobre produto e falar sobre comprar e eu sobre vender, né? Então, só colocar uma pessoa para ela ficar postando, a gente não tem isso, a gente não tem essa estratégia. Qual que é a passagem de bastão entre o que está acontecendo no marketing e a pessoa efetivamente comprar? Maneiro. E é muito louco que a gente sempre esquece dos 3 pilares básicos assim, do inbound, que também é verdade no outbound, que é atração, conversão e engajamento. Então, o social media funciona como um canal de atração. Você está atraindo naturalmente ali um público frio, tentando deixar ele mais morno. Só que nem você falou, exige um próximo passo. E se isso não tiver claro na estratégia de marketing, fica o quê? Um departamento postando no Instagram com meta de publicação. Até hoje a gente tem empresa que tem meta de publicação. E a partir desse momento, só tá lá, publicado. Qual que é o próximo passo? Link na bio. O que eu faço com essa audiência? Talvez isso, desculpa falar assim abertamente, mas talvez isso pode ser um costume errado que a gente tá tendo com o mercado de produto digital, né? De infoproduto, coisa do gênero. Mercado de influenciadores, né? Porque, assim, eu tô levando como pressuposto que a gente tá falando de B2B, de produtos mais complexos. De um negócio. De um negócio. Bom a gente dar esse contexto, né? Porque, assim, mercado de influenciador e de vender pelo Instagram dá muito dinheiro. Não é isso que a gente está querendo falar. Mas, assim, não é o cenário comum da empresa que vende para outras empresas, no cenário B2B ou no cenário B2C, até de maior ticket, assim. Você tem que acertar muito o público e acertar muito a sua influência para conseguir vender de forma recorrente assim, né? e orgânica. Aí existem estratégias, lançamentos e tudo mais. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma empresa que tem departamento comercial, que... A longo prazo. A longo prazo. E geralmente vende para outras empresas. Legal. Então, tem várias pessoas envolvidas no processo de negociação. Um link na bio, beleza, né? Para vender roupa, vender maquiagem, vender até serviço, enfim, pode funcionar. Mas numa cadeira onde várias pessoas estão envolvidas no processo de decisão para implantar um software que vai impactar a rotina de várias pessoas. Até a cadeira que ele senta, né? O cargo dele, o aumento. Então, talvez não seja o melhor canal, não seja a melhor estratégia. Eu achei interessantíssima a resposta do Matheus, até porque quando a gente volta nos 5 canais, né, outbound, inbound, indicação, networking e eventos, a gente pode incluir esses 3 aqui, né, também dentro do outbound. Então, eu posso fazer um evento para capturar leads, mas que esses leads não me conhecem. Então, eu preciso educar esses caras para levar ele dentro de uma esteira diferente.
a indicação da mesma forma. Então, quando a empresa está conhecendo, está começando, eu não tenho tanta, talvez, investimento para começar uma área de marketing para a gente construir isso para o longo prazo. Mas eu posso usar esses canais network, indicação, eventos dentro do outbound para eu conseguir gerar esse valor para a galera que eu estou tentando alcançar. Perfeito, cara. Tem uma cartilha que eu sigo, assim, bem genérica, mas a ideia não é ser genérico mesmo nessa cartilha, que é o primeiro passo na hora de escolher, né? A gente está nesse tema ainda, de qual escolher em qual momento. Eu primeiro busco saber qual que é o tamanho desse mercado. Porque assim, a gente já atendeu cliente aqui que era transportadora, que vendia bilhete no B2B, empresa que vende para outra empresa. E dentro desse contexto, a gente ia olhar lá o TAM, né, o Total Addressable Market, em termos numéricos só, não falando de receita, mas esse TAM a gente conseguia ver lá 100 empresas. 100 empresas. Então assim, nesse caso, o cara do outro lado, o diretor comercial, não é nem que ele tem o problema de saber quem que é, porque ele conhece todo mundo, conhece os filhos daqueles decisores, conhece a família, conhece a rotina, conhece todo mundo que já conhece essas pessoas também, conhece a empresa de cima a baixo, de todos os lados possíveis. Então, assim, eu acho que uma dinâmica super interessante é começar primeiro entendendo qual que é o tamanho desse mercado que você tá. Porque, naturalmente, se você tá falando de um mercado, de até 2.000 empresas, 3.000 empresas, é um mercado comparativamente pequeno ainda. Se ele é pequeno, você não pode se dar o luxo de fazer performance marketing, que é mídia paga, direto para conversão na rede social, e se dar o luxo de queimar a sua comunicação, né? E aí vão entrar outras estratégias ainda dentro do inbound, ainda dentro do outbound, que é para aproximar mais essa pessoa, usar esses canais para tê-los ali mais perto da sua marca. Legal. Então, acho que se você já está falando de um tamanho de mercado aí já para cima de 10.000, 20.000 empresas, 30.000, 100.000 empresas, e eu acho que essa é a grande moral, a diferença assim no varejo, por exemplo, do e-commerce pro B2B, que poxa, se você está no e-commerce, se você vende tênis, se você vende roupa, calçado, por mais que você segmente a sua comunicação e eu tenho uma skate shop aqui, eu vendo tênis para quem é skatista, ou vendo para quem tem o streetwear, né, que a gente chama, que é a moda da rua, né, a vestimenta da rua. Cara, assim, por mais que você segmente a comunicação, que é super relevante, o seu público é muito grande. Por isso que no B2C não é tão comum você ver conteúdo sendo gerado, porque normalmente é mais aquele impacto ali para venda mesmo, porque o público é muito grande. Sendo muito grande, não tem todo aquele atributo de ser um ticket muito alto e, consequentemente, fazer a pessoa ter muita confiança antes de comprar o produto, que é diferente no B2B. Né? Então, eu acho que, assim, trazendo primeiro esse contexto de olhar o tamanho do mercado e escolher uma dessas duas estratégias, sendo que se o mercado é muito, muito amplo, nossa, super iria numa estratégia de performance mesmo, antes alinhando esses 3 pontos que vocês falaram, né, de definir os problemas, entender persona e saber como comunicar, qual mensagem a gente leva. E por outro lado, no momento, tem outra cartilha que eu sigo, que é assim, muito genérica, que é, cara, se você ou sua empresa está dependendo de algum desses 5 canais há mais de 2 anos, cuidado, você já deveria estar fazendo outro. Então, se está há mais de 2 anos funcionando aquele canal, vai começar a perder performance esse canal em breve, ou 2, você não está usando todo o seu mercado disponível ou chegando nesse mercado. Então, assim, como eles falaram, escolher o outbound primeiro, beleza, estrutura lá, faz tudo bonitinho, gasta o suor ali mesmo dentro desse canal, deu certo. No máximo em 2 anos já starta alguma outra estratégia com o mesmo vínculo ali, já vai deixando um pouco de lado, só dá atenção a esse outro canal, coloca mais pessoas para poder olhar isso, né, e vai atrás desse outro canal para você conseguir chegar no seu mercado. Vocês acham que assim faz sentido para quem está do outro lado? Faz muito sentido, porque também, assim, aqui no campo da teoria, né, a gente fica separando, isso aqui é outbound, isso aqui é inbound, isso aqui é indicação, mas na prática essas coisas vão se retroalimentar e no dia a dia você nem vai pensar o que é uma coisa ou outra efetivamente. Como o Gui falou lá no início, o pessoal de pré-venda vai usar os materiais de marketing para alimentar e nutrir os leads que estão na esteira deles. Então, existe uma sinergia, todo mundo quer estar atrás do mesmo objetivo. Então, uma estratégia vai retroalimentar a outra e a gente vai ter essa
A gente vai potencializar os canais com as coisas que o outro departamento ou outra estratégia é boa, entendeu? Então, na prática, ter 2 ou 3 estratégias é o ideal, porque uma coisa vai potencializar as forças da outra, sabe? Maneiro, legal. E me conta uma coisa, Gui, tratando de outbound diretamente, cara, quais são os erros, assim, os principais erros que você já viu conversando com outras operações, que você já viu aqui dentro também, mas na sua experiência, cara, quais são, assim, os erros mais gritantes, até não tão óbvios assim, mas que a galera sempre comete ao fazer outbound? Primeiro, a falta de planejamento na estratégia. E aí o planejamento envolve tudo isso, né? A construção de um playbook, de um material para eu entender com a minha equipe quais são as dores que a gente resolve, isso ficar claro para os pré-vendedores, as pessoas que vão prospectar. Eu entender quais são as personas e o tipo de abordagem que eu vou usar. Isso envolve planejamento que antecede a prática, né? A execução. O segundo erro que eu vejo muito é a galera comprando lista que vendem para eles como uma lista bem segmentada, mas a gente vai ver, tem tanto dado errado e a gente não peca nisso às vezes, mas peca na falta de personalização na execução do processo. Então, se eu estou abordando um gerente comercial, um dono de uma empresa, e eu vou usar um pitch genérico com ele, cara, isso não chama a atenção dele. É melhor até não fazer, Não né? faz, mano. Não faz isso, não. Então, eu vejo primeiro, a falta de planejamento, a falta de personalização e, terceiro, a falta de acompanhamento dos indicadores, dos números, da taxa de avanço em cada etapa, para a gente entender, cara, eu estou errando lá na minha etapa inicial, que é a etapa onde eu pesquiso as informações, vou no Google, faço todo o compilado, uma triagem interna antes de ligar para o cara, para então gerar valor na minha conexão, no meu pitch, nos meus primeiros 5 segundos, onde ele vai atender uma ligação, onde ele vai receber um e-mail. Então, se eu não estou acompanhando essas taxas de avanço, a qualidade dos leads que eu estou abordando, eu estou errando também. Então, eu vejo esses 3 principais erros no outbound. Muito, muito mesmo. Legal. Então, assim, o primeiro seria essa falta de planejamento. O segundo, comprar lista e não personalizar essa lista, né? Não enriquecê-la, assim, se a gente puder falar sobre isso. E falta de acompanhamento, de realmente ver se aquilo que a gente aplicou no início está sendo efetivamente feito, né? Porque a gente cai no erro de ficar os 2 anos numa mesma estratégia e o pior, de não ter mudado nada, né? De ter acontecido muitos erros lá e a gente não identificar esses erros para corrigir. Aí a gente entra numa enrascada assim, a longo prazo e fica difícil de reverter depois. É muito curioso, cara, porque assim, muita empresa sempre começa aflita, né? Naquela falta de ar de, cara, eu preciso de mais mercado, preciso vender mais. E aí ele starta qualquer estratégia de qualquer jeito e se surpreende porque aquilo não deu certo. Só que assim, já tá fadado ao fracasso se você comete um desses erros, né? E dá trabalho, cara. Dá trabalho você sentar e pensar. Não é um negócio óbvio. Por mais que a gente fale muito, não é óbvio, né, Gui? Você sentar e, cara, preciso planejar, porque outbound que nem a gente falou, é marketing também, a gente tem que tratar como campanha. Por mais que algumas campanhas a gente transforme em processo, só que é uma campanha em que eu preciso entender quem que é o público-alvo, qual que é a mensagem que eu comunico e qual que é o próximo passo dessa mensagem. O atributo básico de uma campanha que existe a peça. No meio que, no caso do outbound, muitas vezes vai ser o e-mail, a interação e tal. E aí, no meio desse processo, a pessoa simplesmente desiste ou fala, no meu mercado não dá certo. Ou no meu mercado não funciona o LinkedIn. E aí ela não faz. Mas, se não planeja, se não tem a campanha sendo executada, e aí o erro assim, que eu mais vejo é esse que a gente falou no início de trata o outbound só como alguma coisa da cadeira do gestor comercial, que ele vai passar uma lista para o time prospectar friamente, só ligando de qualquer forma. É uma loucura. Outro erro para adicionar nessa dinâmica também, nessa brincadeira, e aí eu passo para o Matheusinho dentro do outbound, se você quiser complementar com algum outro erro que você vê, é perguntar numa ligação, falar assim, tocando o telefone, alô, Matheus, tudo bem? Cara, eu vi que você é gerente de produto da Nectar, é isso mesmo? A Nectar CRM é um CRM, né? Fundada em 2016, né? Eu tô gastando o tempo do Matheus, que é super corrido, para eu falar algo que ele já sabe. O que é a Nectar, quanto tempo que ela fundou, o que ela faz no mercado. E a pessoa acha que está personalizando ao máximo.
De nossa, não, eu tô mostrando que eu pesquisei, etc. Mas, se eu não coloco essa pesquisa num contexto, você só gastou tempo à toa do seu lead, né? Do potencial cliente que você tá falando ali do outro lado. Você tem algum erro, assim, crasso que você mais vê no outbound? Eu achei interessante você falar o LinkedIn não funciona para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades absolutas, né? A gente, às vezes, toma muita decisão que impacta diretamente na vida das pessoas e como o negócio roda, com base, assim, na experiência negativa que você teve com alguma coisa. O LinkedIn não funciona, aí você nunca mais toca no LinkedIn. Mas, assim, a campanha deu errado, né? É diferente. Assim, o que eu tentei sobre essas variáveis, sobre esse tempo, usando esse template, não funcionou. E vai dar muito errado antes de dar certo. Essa é a moral. Você vai errar muitas vezes, você vai errar mais do que você vai acertar. Legal. Então, assim, a taxa de abertura do e-mail, as pessoas muito mais não abrem o e-mail do que abrem quando você vai fazer uma campanha, entendeu? Natural, né? Naturalmente. Então, assim, você é muito mais leva não do que sim. E a gente tem que tomar cuidado com essas verdades absolutas. Eu acho que é isso que eu posso contribuir na parte do outbound. Do inbound, o que eu vejo de erro, né? Principal. Falar mais dos erros estratégicos, né? Não ter paciência e constância na estratégia, sabe? Assim, aqui na Nectar, eu entrei, né? Assim, no primeiro ano, a gente deve ter gerado pouquíssimos leads qualificados de forma, assim, ativa do inbound. Pouquíssimos. E é bom ter ciência, igual eu te falei, que demora para dar resultado, e até você maturar a estratégia, você encontrar o que não dá certo, até você achar o que dá certo, você vai eliminando as possibilidades ruins. Muita gente se apressa porque tá nessa... preciso gerar resultado, meu Deus. AI, preciso usar o chat GPT. Meu Deus, vamos. Então, contrata um cara ali para tocar o marketing, pressiona, né? E aí? Tá gerando... aí faz coisas de baixa qualidade, que eu acho que pode ser um segundo erro, ocasionado pelo primeiro, né, essa ansiedade exacerbada. Você não matura uma estratégia. Então, assim, você vai fazer um marketing de conteúdo, fazer um SEO, até seu domínio ser relevante, vai uns anos. Assim, bem anos mesmo. E se você... bem feito, né? você trabalhar focado, sabe? E, assim, tem concorrência, né? Da mesma forma que a caixa de entrada do cara tá lotada, tem um monte de gente produzindo conteúdo. Então, assim... dependendo do mercado que você tá, às vezes nem é viável você fazer, porque é muita gente com muito dinheiro investido em fazer só conteúdo. Você vai ficar na 6ª página do Google lá. Passando fome. Então, assim, lógico, a gente pode otimizar e ir para termos longos e nichado, funciona. É uma das táticas que você pode usar. Mesclar isso com mídia paga, top. Mas você vai descobrir isso, o que realmente dá certo, estou dando alguns exemplos, mas você vai descobrir isso com o tempo. Não tem uma fórmula mágica, eu falar, não, você vai fazer SEO primeiro, aí depois de 1 ano e meio você põe uma pitadinha de marketing digital com mídia paga e depois... Não tem isso. Qual o sabor disso tudo, né? Então você vai ter que... Cara, eu estou disposto a investir 2 anos em SEO, eu estou disposto a investir tanto... Planejamento, né? Cai no planejamento. E saber que as coisas levam tempo para ser maturadas e tudo mais. Dito isto, qual que é o próximo erro, né? O próximo erro depois da falta de paciência, dessa ansiedade, né? Para gerar resultados. E eu acho que o segundo que a gente falou, e eu posso aprofundar um pouco mais, é essa falta de qualidade, sabe? Negligenciar as etapas iniciais do funil, que eu já tinha falado lá no início desse podcast. Porque, de novo, é impressão de marca. É assim, como o decisor te percebe. A mesma coisa de você escrever um texto mal escrito lá na estratégia de outbound. Então, assim, ter designer é importante. Assim, por mais que... É o designer que vai te salvar? Vai, assim, nossa, minha campanha agora tá perfeita porque tem design. Não. Mas, assim, eu acho que é o básico, sabe? E eu não tô falando de algo sofisticado, sabe? Mas, assim, seu mercado exige um padrão, sua persona exige um padrão. Às vezes essa persona nem exige um padrão sofisticado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas, assim, você tem que entender o que ela julga bom ou ruim, sabe? Assim, pro seu mercado. Às vezes o que é bom pro cliente da Nectar,
que é um gestor comercial, um diretor comercial, não é o mesmo da sua empresa. Mas tudo bem, você só tem que identificar o que é o padrão de entrega, sabe? E assim, a gente tem que entregar com excelência. Por mais que o conteúdo seja básico, é o que eu vejo muito, né? E-book. Vamos lá, voltar lá no e-book. Ou qualquer estratégia que seja de topo de funil. Por mais que ela seja básica, ela tem que ser bem feita. Por mais uma coisa não está diretamente desrelacionada com a outra, né? Não é porque uma coisa é básica ou é para um público iniciante que eu vou fazer de uma forma incompleta ou que eu vou fazer de uma forma de qualquer jeito. E é mais difícil fazer o simples. Esse que talvez seja a mágica. Porque assim, escrever de uma forma simples ou produzir um conteúdo de uma forma simples para quem está iniciando, explicar conceitos básicos, você pode fazer isso de uma forma excelente e é difícil tornar isso simples na cadeira que você está. Então, acho que os principais 2 erros que eu consigo citar assim, de forma bem objetiva é planejamento. Então, ser planejado para saber que uma estratégia demora você vai errar mais do que acertar e ela vai levar um tempo. E fazer as coisas com excelência para o seu perfil de cliente. Eu acho que essa excelência, esse cuidado na produção de conteúdo, de material, para você engajar esse mercado que você tenta alcançar, ele, inclusive, já te ajuda a evitar objeções que vão vir lá na frente. O cara que vê um material mal produzido, com erro de português, com um monte de sigla que ele não sabe o que é, ele vai já criar um bloqueio nele ali. Ou se ele passar para o próximo passo, se ele chegar a conversar com um vendedor teu, cara, ele vai falar assim, eu quero desconto aí, eu quero um desconto porque, não sei o quê. E talvez você não criou essa qualidade para ele lá no início, gerando valor no teu produto, no teu serviço, na entrega que você está fazendo. Eu acho que isso é um ponto a se observar mesmo. Cara, perfeito. Eu tenho 2 erros assim que eu vejo também. O segundo, não tão óbvio, até uma mudança que a gente vai vendo, até por conta do, entre aspas, saturamento da estratégia, mas, assim, o primeiro é não pensar o inbound em jornada. Então, assim como a gente tem a jornada no outbound, que você pode pegar do planejamento da campanha até o agendamento de uma reunião, naturalmente a gente pegaria isso até a venda em si, mas, atalhando um pouquinho o caminho, mas até o agendamento de uma reunião, no inbound você também tem isso. E aí as pessoas esquecem dos 3 pilares, que é atração, conversão e engajamento. E aí o que acontece? Aquilo que a gente comentou. A pessoa vai lá, começa a fazer social media, mas não entende qual que é o próximo passo. Ela faz e-mail marketing, faz newsletter porque todo mundo está fazendo, porque um player do mercado de inbound marketing falou que devia fazer, ele começa a fazer, mas não entende por que aquilo funciona para o mercado dele ou qual que é o objetivo que ele mesmo quer. E aí fica aquele monte de estratégia dentro da mesa para ser feito, mas o que não é feito nada com excelência, muita coisa, gerando pouco resultado todas. São ações desconexas, né? Completamente eu vou fazer ações pontuais em cada um, mas não existe uma trilha. O cara vai passar por aqui. Primeiro ele vai consumir isso. Por mais que a jornada, a gente fala de jornada, né? A gente acha que ele vai passar exatamente pelas mesmas etapas. Também não é assim. Mas tem uma trilha, né? Eu sei que ele tem que conhecer primeiro isso, depois ele tem que passar por isso, para no fim ele estar preparado para receber uma oferta, né? E tem muita gente, essa é outra moral que a galera não entende. Eles acham que, tipo, você vai fazer uma estratégia de inbound e aí, beleza, todas as pessoas vão começar entendendo o que é sobre aquele seu mercado, depois o como e depois porque você é o melhor dentro daquele segmento. Tem muita gente que vai sim passar por esse caminho e é o caminho ideal. Só que tem muitos que vão começar já no meio, que é tentando entender o como. Porque cada pessoa está em um momento. É algo que a gente constrói teórico, que é a jornada de compra, mas que ela naturalmente não existe. Porque tem um atributo dentro do marketing que é ele não ser linear. Então a pessoa, por mais que ela veio de um anúncio e você conseguiu monitorar que ela veio de um anúncio que veio lá do story seu, que ela não te conhecia de um público frio, mas você não sabe se dentro do trabalho dela ela perguntou para algum par, né, alguma outra pessoa, sei lá, um outro gerente de produto sobre qual ferramenta ele usava para monitorar acesso de produto. E aí ele recebeu, não, eu uso aqui tal fulaninho, Mixpanel, por exemplo. Legal, aí ele vai lá e toma um ad
no Instagram e olha, que curioso, ele vai lá e conhece por ali. Então, não tem como, isso é um alívio que eu deixo já para todo mundo que faz inbound, nunca vai ter como você entender direitinho a jornada inteira. Só que é menos sobre isso e mais sobre entender qual que é essa trilha que cada um dos seus clientes está fazendo para você potencializá-la, né? Então eu acho que esse é o grande erro, não pensar na jornada, e que eu particularmente demorei um bom tempo para entendê-la e como conectar, porque não é algo fácil mesmo, é algo complexo. Se você for abrir, tem empresa que tem, 200, 300 jornadas diferentes. Então, assim, o cara que entrou no seu site e clicou lá em preço, isso é uma jornada. O cara que entrou no seu site e pediu para falar lá no WhatsApp, é outra jornada. O cara que pediu para falar no WhatsApp, mas não te respondeu, isso é a terceira jornada, o que você vai fazer com ele? Então, cada uma dessas vira uma teia que, naturalmente, a gente vai incrementando ela ao longo do tempo, mas que as pessoas não ligam e só faz por fazer e esquece de conectar esses pontos. E por último é fazer o que não acontece tanto no outbound, tá? Mas é fazer uma estratégia de inbound só da porta para dentro. Que é o que? Cara, eu acho que o meu cliente pensa assim, eu acho que o meu cliente gosta disso, e a galera do marketing tem muito essa distância do cliente. Por mais bizarro que possa parecer, o vendedor, o time de outbound para vendedor está acostumado a falar com o cliente. O cara do outro lado do marketing tá atrás do computador, que mexe com o público sempre. E-mail marketing. Eu não tô falando, por mais que eu tente direcionar a comunicação, não tô falando especificamente com o Matheus. Eu tô falando ali com aquele público. E aí as pessoas se distanciam. Então, para mim, esses são os dois grandes erros do inbound. Primeiro, não pensar em jornada de compra e tentando conectar ela em atração, conversão e engajamento. E o segundo é fazer uma estratégia da porta para dentro. Ou seja, o time de marketing não falar com quem recebe esse conteúdo, que é o cliente, né? Você tem algum outro erro que você vê assim no seu dia a dia do inbound também, que a galera esquece bastante? Cara, eu acho que esse que você tocou agora é um ponto muito interessante da gente olhar, porque até isso não só no marketing, mas em todas as outras áreas da empresa a gente vê muita estratégia sendo feita de dentro para dentro. Cara, eu estou construindo isso aqui, isso vai me gerar tantas coisas. Eu vou fazer isso aqui, eu acho que se a gente fizer assim, o acho já é complicado, sabe? Então, você ter insumos da tua base de cliente, ou se você não tiver nenhum cliente ainda na tua base, pergunta para aquelas pessoas, tenta encontrar as pessoas que você quer alcançar e valida você mesmo, sabe? Constrói quais foram as jornadas que você seguiu com tal pessoa, com tal persona, dentro daquela empresa, e anota isso. Eu acho que existe um outro erro, que é a falta de documentação das coisas. Perfeito. É teste pra caramba, é muito canal, é muita tentativa, mas você está documentando aquilo, e aí a gente volta no acompanhamento, né? Como é que eu vou conseguir acompanhar sem documentar aquilo direito? É uma coisa que eu particularmente aprendi do ano passado para cá, que é fazer os experimentos. Coloca as hipóteses, né? A gente está fazendo esquina, né? Coloca as hipóteses. Você quer chegar aonde? Quais são os números que vão estar envolvidos naquela estratégia? E qual vai ser o resultado? E aí isso envolve o acompanhamento. Coloca no documento isso e acompanha. Acho que isso é uma boa prática. Legal, vou até agora ser ruim para o pessoal aqui de conteúdo da Nectar, que é colocar na descrição desse conteúdo um template de um material que a gente tem aqui, que a gente usa para fazer isso que o Gui está falando, que é documentar para entender se aquilo faz sentido ou não. Então, só entrar aqui na descrição que a gente vai disponibilizar um documento ali no Notion para você usar o mesmo que a gente usa daqui. Nossa. Pessoal, agora para ser bem objetivo, tá? Indo para as finaleiras. Mateuzinho, começando com você, na parte de inbound, cara, quais são, fazendo um dossiê assim, das métricas mais relevantes e quem está operando o inbound marketing deveria olhar no dia a dia? Seja ela estratégica, tática ou operacional. Quais são as principais métricas e aquelas que você também quiser abrir benchmarking, por mais que dependa muito do segmento, mas assim, os principais números que o pessoal, quem está tocando o inbound, precisa ficar de olho, cara. Tá, eu acho que a principal, já que a gente sempre focou aqui em MQL, então assim, por mais que a gente consiga extrair inúmeras métricas, e assim, inúmeras mesmo, porque assim, são muitas, você tem que ter norte, tem que ter direcionamento. E assim, essa é a última métrica do marketing, porque depois disso, o time de SDR, o time comercial vai pegar esses leads para ser trabalhado. Então, você vai ver efetivamente o resultado do seu trabalho e o resultado dessas estratégias nesse final. Então, quanto antes você ter isso consolidado e de forma confiável, isso é muito importante, porque às vezes o dado não é confiável.
E você toma muita decisão errada por não ter um dado confiável. Então, você precisa ter lá quantos MQLs foram gerados esse mês. Você tem que ter esse número na ponta da língua todos os dias. Porque isso impacta o resultado do Gui, que está lá na pré-venda, e ele que vai receber esses leads. Então, ele também tem que saber esse número, mas eu focaria nesse e na conversão disso para a primeira etapa do funil seguinte, que isso é realmente um SLA entre duas equipes, né? Então, eu sei assim, qual que é a qualidade que eu estou entregando pro time de venda, né? Então, acho que esse é o principal. E depois, os dois adjacentes, né? Que eu vou colocar aqui. Alcance. Então, isso depende da plataforma que você vai estar. Se for num site, vai ser visitantes. Se for no Instagram, vai ser visualizações em story. Você está chegando em quantas pessoas dentro de um mês, dentro de um dado período de tempo? Isso é importante para ver seu alcance. Então, cara, eu estou errando aonde? Não estou conseguindo chegar nas pessoas ou eu não estou conseguindo converter essas pessoas. Porque esses são os dois principais problemas. Às vezes você está chegando em pouca gente e até está convertendo, ou você está chegando em muita gente e não está convertendo ninguém. E é sempre essa balança, entendeu? De tentar otimizar as duas coisas. Chegar em mais gente e chegar em converter também em mais pessoas. Então, eu iria para essa parte de alcance, né? E depois os leads, que é o meio termo entre o que eu estou efetivamente gerando de lead qualificado e o que eu estou convertendo dessa audiência que eu estou alcançando. E principalmente também a conversão entre essas etapas, né? Então, eu vou conseguir ver os gaps, né? Então, eu tenho muito alcance, eu estou alcançando muitas pessoas, mas minha conversão em lead e na próxima etapa da ação da jornada, né, que a gente definiu é baixa, eu preciso otimizar aqui. E o seu melhor benchmark é você com o tempo, né? Então, assim, lógico, se você aumentou muito o seu alcance, é natural que a sua conversão não seja a mesma. Então, você vai descobrindo essa matemática da sua empresa e da sua estratégia com o tempo. Você fala assim, então, assim, um dado normal, um mês normal, eu sei que eu performo isso. Mas se a gente aumentar muito aqui, a conversão vai diminuir. Então, essa matemática, esse jogo de números vai acontecendo com o tempo. É importante ter essas métricas que eu falei aqui bem estabelecidas. Show. Então, assim, MQLs, que para quem não sabe ainda, é lead qualificado pelo marketing, naturalmente isso acontece de maneira automática, né? Um formulário ali ou alguma interação que dá para qualificar, seja pelo conteúdo que a pessoa consumiu, seja pelo perfil dela. O número ali que a gente tem de avanço, né, nas etapas, e aí entra um atributo muito interessante, que é pegar esses MQLs que a gente gerou de maneira automática e aquilo que avançou no time de pré-vendas, né? Essa seria uma segunda métrica. E a terceira, que o Matheusinho aqui trouxe pra gente, é o alcance, né? Quantas pessoas a gente está chegando, independente da plataforma que a gente está. Seria quantos e-mails a gente está conseguindo enviar, quantas pessoas a gente está alcançando com esse post, quantas pessoas estão vendo o meu anúncio, meu ad, meu criativo e coisas do gênero, para entender onde está o gap dentro desses processos, né? Bom, e por fim, o benchmarking é a melhor comparação, é você mesmo de um tempo atrás. Existem alguns números, assim, bem legais da gente colocar para o pessoal, principalmente para quem está começando, assim, às vezes é difícil, né? Você ter essa, o que é bom, o que é ruim. Mas pensa sempre que, assim, de lead, e aqui lead eu estou falando basicamente uma pessoa que deixou, seja um e-mail, seja qualquer tipo de contato contigo, mas saiu de desconhecido visitante para alguém conhecido, para a venda, varia demais pelo segmento, mas a gente vai ter algo ali próximo de 1%, 1,5%, óbvio, depende de várias outras estratégias, mas algo em torno disso costuma ser alguma coisa interessante para você estar olhando. Se estiver muito abaixo disso, toma cuidado. Outra interessante é de lead para MQL, ou seja, quantos desses leads eu estou conseguindo qualificar em MQLs. Se você tiver numa taxa, também depende de vários atributos. Se você está mais no fundo de funil ou se você está mais no topo de funil, mas algo em torno de 30% de avanço a cada 100 leads que você gera, 30 você consegue qualificar e enviar para frente no processo, pode ser interessante. Ou seja, já acalma o coração que pelo menos 70% não vai estar pronto ainda para ir para o seu time comercial. Acho que essa que é a grande moral aqui. E por fim, outra métrica que eu adicionaria seria efetivamente o resultado disso lá na ponta, que é a mensalidade, o valor único, o valor total, enfim. O quanto que essa estratégia de marketing está conseguindo contribuir. E mais uma para você ver eficiência é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente por um dado canal. Então, eu acho que com isso a gente consegue fazer as principais métricas. E você, Gui, cara, de maneira bem objetiva, quais são as principais de outbound? Eu iria também pela conversão. A conversão não só na jornada já onde o lead já entrou no meu funil, eu estou tentando a conexão com ele, mas antes
onde eu elaboro uma campanha de e-mails para tentar abordar essa pessoa, me fazer conhecido. Ele me conhecer, ele saber que eu enviei um e-mail para ele. E depois eu entro com mais personalização. Então, desses e-mails que eu enviei aqui, quantos foram abertos? Né? E aí eu já tenho a conversão. Aí a gente entra na jornada e vai vendo as conversões, as taxas de avanço de uma etapa para outra, até para a gente entender onde que está o nosso gap. Então, as conversões são muito importantes na minha análise. Como eu estou falando de outbound e ainda validando algumas estratégias dentro do meu processo, é importante para mim eu saber o ciclo médio para agendamento de uma reunião. Por quê? Se eu estou contando com a estratégia de outbound e ainda, por exemplo, não tem um inbound, como é que eu vou garantir para vendas que eu vou gerar a quantidade certa para eles atingirem a meta deles, com o valor certo, com o ticket certo para a gente atingir a nossa meta de faturamento, de novo MRR ou de nova receita na empresa. Então, é interessante a gente ter esse acompanhamento do ciclo que a gente leva para fazer um agendamento e a gente fazer um planejamento para os próximos meses ou até para esse mês. Cara, eu levo 18 dias para agendar um lead que ele não me conhecia, um outbound. Eu levo 18 dias. Então, já foi mais que a metade de um mês. Será que eu contar com essa estratégia de forma arriscada, ou, assim, eu vou gerar muito volume para essa estratégia, eu consigo atingir a meta daquele mês? Então, entra uma construção do mês anterior para a gente... Exatamente. Entendi. E aí, obviamente, a gente olha para a segmentação também. Vejo os pré-vendedores que mais performam bem em tais segmentos, vejo as conversões deles, os ciclos que eles levam para fazer esses agendamentos, para eu encaixar o perfil ideal das pessoas da minha equipe em um segmento. A gente entra em segmentação, que é um teste a se fazer. Às vezes a gente não precisa segmentar, mas, cara, que interessante seria ter o Guilherme trabalhando com indústria, ter o outro Guilherme trabalhando com software, sabe? Quais são os segmentos que você atende? Quais são as pessoas que mais convertem nesses segmentos? E a gente olha para o final, que é a receita. Legal, o valor. Bacana. Então, assim, se a gente fosse trazer, né, na prática esses indicadores que você, se faz outbound, deveria estar de olho, a quantidade de leads que você trabalha, Massa. A taxa de avanço desses leads, que pode ser a global, né, no caso, para agendamento. Então, quantos que você trabalhou que está agendando. Também tem aquelas conversões de meio de funil, né? Que é, por exemplo, estou trabalhando 100 empresas, mas, 60 eu consegui efetivamente fazer o que a gente chama de conexão, independente do canal. Então, é 60% de leads que eu jogo para o meu time de pré-vendas, que consegue conexão é 60%. E aí eu entendo se o problema é a mensagem que está chegando para esse lead ou, efetivamente, lá na ponta, o jeito que a gente está vendendo o nosso produto, né? Vendendo aquela oportunidade, aquela escassez, aquela urgência e resolver essa dor, né? Porque pode ter vários problemas aí no meio. Exato. E uma última, acho que é legal do pessoal mapear também, que está dentro de conexão, é o quanto que está tendo de conexão por canal de prospecção, né? Nossa. Então eu lembro que a gente tinha uma taxa lá atrás, quando a gente começou aqui na Nectar fazendo outbound, e ficou por bastante tempo fazendo, o Matheus até trouxe esse dado aqui pra gente também, essa experiência. E lá atrás a gente tinha, 70%, 80% de taxa de conexão na ligação. Então a gente ligava, o pessoal era super aberto. Hoje em dia é bem menor isso. Hoje em dia a gente faz taxa de 40%, de 38%. E olha que a gente tenta, às vezes, fazer estratégia específica de DDD tal, para tal cidade, fazer algo bem isolado assim. E foi mudando, né? Por outro lado, a taxa de conexão no WhatsApp antes era bem pequeno, agora começa a aumentar, né? Então é importante a gente ver até para priorizar cada canal e saber qual que é a missão de cada canal também. Bom, a última pergunta aqui para vocês, para a gente arrematar e amarrar o episódio inteiro. Lembrando, se você ainda não deixou o like aqui, é muito importante pra gente. Compartilhe esse episódio com alguém aí que tá tentando escolher entre inbound e outbound. Às vezes essa pessoa tá começando o negócio, às vezes o que mais vai ter é a pessoa que tá já estruturado e que tá pensando em escalar, ainda mais nesse período que a gente tá, que a gente sempre tenta escalar a nossa operação, pensar em outros canais de aquisição, e isso pode gerar muito valor para essa pessoa. Então envia esse episódio e deixa aqui nos comentários o que você quer saber para o nosso time aqui olhar para esse comentário e já planejar um próximo Better Call Sales, tá bom? Bom, então para a gente amarrar aqui, ser o mais prático possível, deixa eu começar com o Gui. Gui, se você fosse, cara, um gestor de vendas de uma indústria B2B que vende para outras empresas,
que vende para o atacado ali no final das contas, né? E você chegou agora nessa companhia, a companhia já é estruturada, você tem uma equipe de 20 pessoas representantes comerciais e internos também, 20 pessoas, e você tem uma equipe ali de 5 pré-vendedores. Vocês já trabalham ali no modelo de outbound. Você chegou agora, cara, quais seriam o seu plano de 100 dias assim dentro dessa cadeira, pensando no outbound especificamente, cara? O que você faria? Eu olharia histórico. Opa! Primeiro eu olharia histórico. Histórico de quê? De agendamentos, de conversão, tudo que eles tiverem de indicadores na empresa, para a gente entender. Primeiro, a gente tem uma base no mercado de indústrias, se a gente tem uma boa conversão, se a gente tem um bom ciclo médio de agendamento, se a gente está gerando com esse canal receita legal para a indústria. Então, eu entenderia tudo isso primeiro, para então a gente entender em conversões quais são os gaps que a gente tem encontrado no meio do caminho. E aí eu construiria, né, eu não sei se já estaria construído, talvez abordagens melhores para a gente usar ao longo dessa jornada, para tentar abordar mais pessoas de forma mais qualitativa, mais qualitativa, e que eu falo o jeito que você comunica. De usar um jeito também até de personalização na minha estratégia, para eu conseguir entender se eu vou conseguir converter mais ou não, fazendo essas mudanças, usando esses testes. Então, eu entraria em uma parte teórica para, então, a gente corrigir o que precisa ser corrigido, alavancar o que precisa ser alavancado e, então, abordar mais a empresa de uma forma mais escalável no outbound e mais qualitativa. Bacana. Pensando em você agora, Matheusinho, a mesma operação, só que você chegou depois. O canal de outbound já está rodando, o Gui já fez esses incrementos, só que essa empresa não tem inbound ainda. Não tem. Tem equipe de marketing, só que é um marketing que eles chamam de comunicação. Então, você tem lá um time, você tem um bom orçamento, né, rios de dinheiro, mas não tem inbound. Tem site, tem rede social, etc., mas não é algo que ninguém foca. Institucional, né? Institucional, perfeito. Cara, qual é o seu plano de 100 dias, ou quais são os seus planos, né, suas táticas, 100 dias na cadeira de chefe de marketing dessa operação, que está com o desafio agora de efetivamente estruturar um canal de inbound para complementar com o do Gui de outbound? Assim, o que eu faria de início era estar bem próximo do Gui e do que a gente tem já de dados e de insumo, carteira de clientes, dados de prospecção e tudo mais, para entender de forma rápida, né? Acabei de entrar, com o que eu estou lidando, né? Com que tipo de empresa, qual que é o segmento que a gente atende, quais são as principais dores. Então, assim, 80% do trabalho é conhecer o cliente, sabe? Assim, saber efetivamente quem são os clientes, o que eles estão procurando e quando eles estão procurando e uma série de variáveis. Então, assim, eu acho que a primeira, eu passaria grande parte do tempo nesse estágio. Depois é decidir algumas estratégias para a gente implementar efetivamente. Então, assim, muito importante fazer um benchmark com empresas similares. Foi muito o que a gente fez aqui, conversar com gente que vende a mesma coisa, ou tem o mesmo tipo de cliente, não precisa ser a mesma entrega, né? A gente é empresa de software, a gente pode... Não precisa ser concorrente. Não precisa ser concorrente, né? Mas, assim, alguma similaridade para entender as estratégias que funcionam, para entender os canais que funcionam. Então, a partir do insumo que eu tenho, do mercado, de alguns outros players, e do que eu tenho interno, de cliente e tudo mais, eu vou atrás das ferramentas, vou atrás das pessoas e começar as primeiras estratégias. Eu não sei efetivamente qual é a estratégia, porque a gente não fez esse trabalho inicial, mas eu iria efetivamente atrás disso, de entender o cliente, entender os canais que potencialmente vão funcionar e ter a dinâmica de poder mudar, né? Porque a gente não tem a verdade absoluta. Então, a partir disso, eu consigo ir atrás das pessoas certas, nas posições certas, e atrás das ferramentas corretas para a gente efetivamente colocar a mão na massa e poder trazer resultado. E, em paralelo a isso, acho que é comunicação, sabe? Alinhar as expectativas,
com quem está em cima, com quem está embaixo, com quem está do lado, sobre o que vai ser gerado, como vai ser gerado e por que isso é importante, em quanto tempo, qual que é a perspectiva, qual que é o planejamento, porque aí todo mundo fica bem com o que está acontecendo, sabe? E com as mudanças que vão acontecer. Legal, se eu pudesse também dar 2 centavos em cada uma dessas estratégias, acho que essa parte do outbound é perfeita, assim, entender histórico, entender os gaps, né, e resolver esses gaps, até porque se a gente está falando de um plano de 100 dias, a gente acabou de chegar nessa cadeira, a gente precisa também entregar algum valor de maneira rápida para se pagar e coisas do gênero. Do ponto de vista de inbound, se eu chegasse nessa cadeira, talvez acho que a primeira coisa que, obviamente, a gente faria, que a gente entrou no consenso, é entender esse cliente, entender o mercado, entender por que vende no outbound do jeito que vende, qual que é a proposta de valor do negócio, qual que é o posicionamento dessa indústria também frente aos os mercados, né, os atacados. E eu, particularmente, iria para uma estratégia de, se não é feito e no outbound está funcionando, eu iria no primeiro passo de capturar a demanda. Que é diferente de geração de demanda. Mas eu iria capturá-la. Que é o quê? Cara, deixa eu testar essa mesma oferta do Gui, só que para várias pessoas em performance mesmo. Rodar mídia paga para Google Ads, para Facebook Ads, mais de conversão fundo de funil. Ah, Eduardo, mas você não preparou, não fez conteúdo? Sim, não fiz. Mas a operação já roda assim. Então, talvez eu iria preparar primeiro o fundo de funil com alguns conteúdos do porquê essa indústria é melhor, do porquê vale mais a pena essa indústria que eu tô do que outras, o que é diferente no nosso produto. Por que o nosso produto tem mais saída, né? Se eu estou falando de atacado, é importante eu entender a dor do lojista lá no final na ponta da cadeia, que é sair e rodar esse produto, né? E fazer um guia disso. Depois eu entraria no meio de funil mesmo, de entender, poxa, agora eu vou começar a tentar gerar uma demanda, que não é mais captura de uma dor que já existe. Vou começar a gerar a demanda do porquê que isso é importante as pessoas olharem, etc. E depois, com mais longo prazo, topo de funil. Então, assim, dentro desse fundo de funil entra performance marketing, até dependendo do orçamento, evento do setor. Perfeito. Então, um evento do setor de lojista, dependendo da solução que eu tenho, um evento se é software, por exemplo, mas no caso a gente está na indústria, né? Enfim, um evento que concentrasse essas pessoas para eu conseguir chegar até elas e produzir um conteúdo que seja efetivo, relevante e que gere autoridade para trazer para dentro do nosso negócio. É isso então, pessoal. Tem alguma coisa que a gente não trouxe, que a gente não discutiu, que vocês queriam trazer? Não, acho que o último comentário que eu posso fazer é que é perfeito o que você falou, porque muitas vezes o que acontece, né? Eu tenho venda rodando e quero iniciar o marketing. Aí eu inicio o marketing lá no topo do funil, né? Fazendo post e tudo mais. Se a gente quer gerar resultado, é melhor colar com o que já está dando certo. E é perfeita essa análise, sabe? Legal. Tipo, potencializar o que já existe, incrementar o trabalho de vendas, tornar ele, potencializar isso e a partir disso ir expandindo até chegar no topo de funil, né? Talvez seja o último estágio. Pô, bacana, legal. Você, Gui? Eu acho que esse papo que a gente teve aqui hoje, ele abriu muito a minha mente, assim. Eu acho que também tenha contribuído para abrir a sua mente que está ouvindo a gente. Basicamente, em onde eu devo começar, em qual canal eu tenho que investir quando eu estou começando a operação. E isso é muito importante para a gente colocar na mesa qual o mercado que eu quero atingir e qual que é o tamanho desse mercado. O Eduardo falou disso. Eu acho que é um ponto que você precisa se atentar quando você for iniciar uma operação, iniciar a sua própria empresa, antes de pensar nos canais, qual que é a dor que eu resolvo e qual que é o mercado que eu vou atingir. Tenho concorrência? Beleza, está aqui há muito tempo? Então, qual que é o investimento que eu vou ter que usar para me sair além deles, né? Eu ir além deles, do que estão fazendo já, e que é muito difícil. Então, talvez começar no outbound mesmo seja a melhor escolha. E aí, começando no outbound, eu dou insumo para o marketing, a gente trabalha muito junto. Isso aqui é muito legal. Então, eu acho que é isso. Boa, legal. Para finalizar, pessoal, se alguém quiser mais contexto de vocês, acompanhar o que vocês falam por aí, como eles podem te achar, Matheusinho? Basicamente lá no LinkedIn. LinkedIn é brabo, top. Pode me procurar lá, Matheus de Assis. Boa. E você, Gui? Eu estou lá no LinkedIn também, Guilherme Melo. Eu estou disponível para conversar contigo, se precisar. Boa. Eu sou Eduardo Moura. Se quiser me procurar lá no LinkedIn, adoraria trocar um papo sobre isso, sobre vários outros assuntos também. E a gente é a Nectar CRM, o único CRM que te transforma em um cientista de vendas. Quer conhecer mais? Clica aqui na descrição que a gente vai ter um time inteiro
suportando você, entendendo você e também movendo você adiante para vender mais e melhor todos os dias. Esse é o Better Call Sales, episódio 2. Não se esquece de deixar o like, comentar aqui também se você quer outro tipo de conteúdo. Não esquece de ver o nosso primeiro. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter visto até aqui e até mais. Um abraço e tchau.